mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, bem-vindo a mais um Podinista. Antes da gente começar o programa de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre terapias do feminino, sobre a importância de a gente aceitar o nosso feminino e tudo mais, para as mulheres, obviamente, mas homens fiquem aqui que é importante, vocês também podem ajudar nessa trajetória inteira que a gente tem que ter. Então, antes de começar, sigam a gente nas redes sociais, nos ajudem a manter esse projeto ativo e trazer cada vez mais pessoas interessantes aqui para a gente conversar e levar informação para você, certo? Então, hoje eu estou aqui com a Tárcia Beatriz. Oi, Tárcia, tudo bom? Oi, tudo Muito ótimo. obrigada por aceitar esse convite. E antes da gente começar aí, na verdade, já começando o programa, se apresente. Quem é você? Bom, eu sou Tárcia Beatriz, eu tenho formação em pedagogia, sou pedagoga, e eu também tenho aí um monte de formações de terapias para o feminino, que eu acabei querendo fazer, porque quando eu fui buscar, deu muito resultado, fez muito sentido. Então, eu quis espalhar isso mais, para mais mulheres poderem ter alcance das coisas que eu senti, que fizeram sentido para mim, que me transformaram. E como que foi esse processo seu de transformação e descoberta? Eu morava numa cidade pequena, né? Morava em Cubatão, no litoral paulista. E vivia bem, estava tudo certo, trabalhava, enfim, estava tudo ok. E eu usava pílula anticoncepcional. Por uma escolha minha, assim. Eu não tinha nenhuma situação médica que precisasse usar pílula anticoncepcional. Eu me prevenia de outras formas nas relações, né, também. Então, assim, não necessariamente eu precisava tomar pílula, mas eu achava que eu estava no controle do meu ciclo, tomando pílula, né? Eu achava que eu controlava o dia da minha menstruação. Apesar de que quando a gente toma pílula, a gente não menstrua porque a gente não ovula, então a gente também não menstrua. E aí, de repente, eu tinha uma vizinha que era terapeuta do feminino, ela desenvolvia terapias, ela mesma ia desenvolvendo terapias porque ela era esteticista. E aí ela atendia muitas mulheres e aí ela via que tinha muita coisa, então ela começou a estudar, ia fazer cursos, tal, e desenvolveu técnicas, inclusive dela mesma, né? E ela sempre me convidava muito para ir lá, e ela fazia círculos de mulheres, me chamava muito. E uma vez eu fui e gostei demais, né? Gostei muito. Era um círculo de lua cheia, ela fez uma reunião com amigas, assim, de lua cheia, foi super gostoso. E o que tinha nessas reuniões? A gente sentava em roda e ela preparava algumas coisas, assim, pra gente ou partilhar uma dinâmica, né? A gente sempre partilhava alguma coisa, se apresentava, colocava uma intenção, às vezes tocava uma música. Ela explicava muito do que tinha a ver a lua do dia, né? Qual era a força dessa lua, principalmente para os povos mais antigos, né? Então ela resgatava essas histórias para a gente entender melhor, se conectar também com essa história, com esse poder da lua no dia. E a gente sempre fazia um pedido, assim. Eu lembro que sempre tinha um jeito da gente fazer um pedido e colocar uma intenção. Ou a gente queimava um papelzinho no caldeirão, ou a gente colocava uma vela, enfim, sempre tinha alguma coisa. Era super gostoso, assim. Era a iniciação de uma bruxinha, quase. Era, mas assim, não chegava a ser, né, algo de cunho religioso, né, tinham meninas ali de várias religiões diferentes, né, a ideia era a gente se conectar mesmo com a nossa espiritualidade, ali com a nossa deusa interior, digamos assim. E era muito gostoso, assim, e aí me deu essa vontade, assim, de, nossa, eu quero parar de tomar pílula. Não tem sentido, eu acho que eu quero ver como é que eu sou, né? Eu tomava muitos anos, assim, eu quero ver como é que eu sou sem. E aí eu fui na minha médica e falei assim, eu quero parar de tomar pílula. Aí ela falou assim, tá bom, para. Eu fiquei assim, gente, só para. Não vai dar certo. E eu já tinha tentado parar outras vezes, para não gastar dinheiro, né? E eu voltei, porque quando você para de tomar pílula, ela dá um rebote, assim, né? De hormonal, pode dar de tudo, assim. Me dava muito nervosismo, estresse e muita espinha. Sim, eu tive muita espinha também quando eu parei. A pele parecia que pingava óleo, assim. Nossa. Eu fiquei acho que 1 ano sentindo essa sensação pra pele voltar ao normal. Assim, eu tive nas costas, assim, de eu ter que esconder, assim, não poder usar. E sempre muito calor na cidade, aí piorava, enfim. Então, aí eu desistia, voltava. E eu falei, não, isso não vai dar certo.
E aí eu falei, tá bom, então eu vou parar, mas aí eu vou procurar alguém que me ajude, então, porque minha médica não me ajudou, né? Ela também não tinha, né, acho que conhecimento para ajudar. E aí eu fui nessa moça e fiz uma terapia individual com ela. Eu lembro que a gente fez acho que uns 4 encontros só. Ela me deu muito material para estudar em casa, coisas para eu ler e tal. E eu me apaixonei. E aí ela já me deu, não, você tá de alta. Eu falei, não tô de alta. Não, você tá de alta, tá ótimo. E aí realmente, lembro que assim, que a minha menstruação veio, né, porque eu não menstruava, né, então a minha menstruação veio tranquila, não tive cólica. Eu era uma menina que tinha muita cólica na adolescência. Aí ela falou, olha, tá vendo como você já tá, né, caminhando. E aí eu falei pra ela, vamos fazer mais círculos de outras luas, da lua minguante e tal. E ela fez vários, assim, ela fez bastante. E aí eu comecei a estudar mais, pedi indicação de livros e comecei a estudar sobre essas questões da feminilidade, do sagrado, né, do sagrado feminino. E gostei muito, muito, muito demais, assim. E aí eu mudei de cidade, então eu comecei a procurar outros lugares. E nisso eu encontrei, na verdade eu estava morando em Campos do Jordão, na época. E aí em Campos do Jordão não tinha muita coisa, né? Uma cidade pequena, assim, muito voltada para o turismo. E aí eu encontrei em São Paulo uma Bênção Mundial do Útero, que é um círculo de mulheres, né? Que acontece no mundo inteiro, assim, na verdade, né? Nas luas cheias. E aí quem organiza esse círculo são as Moon Mothers. E as Moon Mothers, elas fazem uma formação, né? E uma formação que, além dessa organização dos círculos, elas também têm a formação terapêutica, né? De poder atender mulheres individualmente, com terapias energéticas pro feminino. E eu gostei demais também. E aí eu falei, então eu quero fazer a formação. E eu fiz a formação no ano seguinte. E quem dá a formação, na época era só a Miranda Gray, né? Ela é inglesa. Então, ela vinha a cada 1 ano, a cada 2 anos. E aí, no ano seguinte, ela veio, assim. Foi 2015. Ai, meu Deus. Foi 2016. E aí, eu curti demais, assim. Curti muito. Eu senti muita transformação em mim. Aí, eu acabei fazendo outras formações, me aprofundando e organizando círculos e atendendo individualmente, porque eu queria realmente passar, assim, para as mulheres o que estava acontecendo comigo, assim, o tanto que eu estava vendo de poder que eu tinha e o tanto que eu estava vendo como era muito diferente ser mulher de tudo que tinham falado pra gente. Como era muito diferente. O que vocês aprendiam tanto nessas formações, assim? Além da gente receber a iniciação energética, né, pra gente poder fazer as terapias energéticas, a gente aprende muito sobre o ciclo feminino, assim, como ele é poderoso, né, porque é pra gente desaprender o que a gente aprendeu, né, que o ciclo atrapalha, que não é legal ser cíclica, né, que essa coisa da estabilidade é muito bom. Eu acho que uma coisa importante também é que, assim, quando a gente está cíclica, a gente se identifica muito com a fase na qual a gente está, né? Com o momento no qual a gente está. E aí, sei lá, então se você está numa TPM aí que está muito forte, e aí você está muito irritada, você fala, nossa, mas eu sou muito irritada. E você não é muito irritada, né? Você está muito irritada. E isso passa, né? E a gente perde essa noção de que as coisas passam, e aí a gente acaba... Pegando tudo isso como uma verdade eterna. Pegando como uma verdade eterna, e aí fala assim, nossa, eu tenho que parar com essa coisa de ser cíclica, isso não é bom pra mim, isso não é bom pro meu trabalho, isso não é bom pras minhas relações. Na verdade, se a gente começa, na verdade, quanto mais a gente nega, pior fica. E aí a gente faz isso, a gente vai negando, e aí vai ficando pior. E quanto mais a gente abraça essas energias, melhor fica. Né? Parece doideira, mas é verdade. Inclusive de sintomas sumirem, assim. Eu tenho muita cólica, eu tenho muita dor de cabeça. E às vezes é só o fato de você abraçar essa energia falando, tudo bem, eu sou cíclica, esse é o momento, tá, né? E aí, de repente, some ou vem mais ameno, né? De verdade, assim, acontece comigo e eu recebo muitas mulheres que falam isso. Assim, nossa, realmente, depois que eu falei, não, tudo bem, eu sou cíclica, a coisa mudou. Sabe? Chega num negócio de aceitação, de quem a gente realmente é. Sim, aceitação. Porque, assim, nós mulheres somos cíclicas. Eu, você, Bruna.
uma aborígene lá na Austrália, uma esquimó lá no Canadá, todas nós no mundo inteiro, assim, o que nos, né, identifica com mulher não, né, não é certo falar isso, mas acho que assim, o que acontece no mundo inteiro, independente da geografia, da raça, da cor, da condição social, nós somos cíclicas, né, então assim, a partir do momento que a gente fala que isso tá errado, então a gente tá dizendo que a natureza tá errada, não, gente, ó, então a natureza errou aqui na metade da população do errou, mundo. A natureza errou. Aqui, se você acredita em Deus, em deusa, Deus errou quando criou isso daqui, né? Então, assim, é louco falar isso, né? Então, assim, quando eu me liguei, eu falei assim, é louco isso, né? Como assim? Tá, isso que é natural tá errado. A menstruação é um grande tabu, né? Quando eu acho que pra mim, a primeira coisa, antes de estudar meu ciclo, eu tive que estudar uma parte do ciclo que foi a menstruação. E tive que acolher essa menstruação, assim, porque era um momento muito difícil do meu ciclo, que eu não aceitava, que eu achava que ele me parava, que ele me podava, e que não era certo, não era justo, e os homens não tinham isso, e não sei o quê. E quando foi a primeira coisa que eu tive que abraçar e tirar todos os tabus, assim, né, de mim, para depois eu poder entender o resto do ciclo. Mas é isso, assim, todas as mulheres menstruam no mundo, e como que isso tá errado? Por que isso não é falado, né? Por que isso é visto como sujo, como feio? Sujo, feio, errado, um tabu, esconde, né? Você tem que esconder. É muito do patriarcado, né? Porque se a gente for ver, muitas, né? Eu não conheço todas, mas muitas das sociedades antigas e das sociedades mais tribais, mais originárias, os povos originários, eles veem a menstruação, o ciclo da mulher, como algo sagrado, né? Como algo bonito, como algo tranquilo, natural, que faz parte. A menina, quando menstrua a primeira vez, ela é celebrado, né? Faz uma celebração para ela e tal, né? Então, e aí a gente, no mundo do patriarcado, né? O patriarcado nos diz, não, ó, o legal é ser estável, ser linear. Então, o legal é ser homem e ser mulher está errado. Uhum. Então, mulheres, vocês têm que se igualar aos homens em tudo que vocês puderem para vocês poderem ser valorizadas nessa sociedade. E não é por aí, né? Assim, aí quando a gente começa a estudar e a se conhecer melhor, a gente fala, poxa, é legal a gente ter as duas energias. A gente ter essa energia linear do homem e a gente ter a energia cíclica da mulher. Porque o mundo foi feito assim. Então, se está feito assim, o que a gente pode usufruir de melhor de cada uma e a gente poder caminhar junto com isso, né? E aí vai nisso, assim, quando a gente estuda e a gente atende as mulheres, vai muito nessa questão dela abraçar e aceitar essas energias. Geralmente, quando a gente abraça e aceita essas energias, a gente também está abraçando e aceitando aí mulheres que vieram antes da gente, que quando eu organizo círculos com elas, eu falo assim, mulheres, nós somos as mulheres que têm mais condições, assim, as mais livres de todas as gerações que a gente teve. E a gente ainda não está livre. Não. Mas vocês imaginam que não era a nossa mãe. Nossa mãe não tinha um podcast para conversar. Não tinha acesso à internet. A nossa avó não tinha pílulas, não parar pra pensar. Não tinha, né? Não tinha como conversar sobre isso, né? Como não tinha a escolha, né? Escolha de ser isso ou ser aquilo, né? Não tinha acesso à terapia, né? Não tinha acesso a estudos, a livros, não tinha acesso a mandala lunar para registrar o seu ciclo, né? Então a gente tem acesso a muita coisa, né? A gente ainda precisa lutar para ter mais acesso e para que mais mulheres tenham acesso a tudo isso. Mas nós somos as mais livres e quanto mais a gente honra essa liberdade que a gente tem, a gente luta para que tenha mais, mas a gente honra essas mulheres do passado também, né? E a gente acaba curando, né? Toda a nossa ancestralidade. Toda a nossa ancestralidade. Inclusive, geneticamente, nós carregamos elas aqui, né? Então, elas estão vivendo através de nós também. As mulheres carregam o DNA mitocondrial, né? Das mães, das avós, né? E aí, então, elas estão vivendo através de nós. E aí, a gente está mostrando para elas, olha só, como tudo que você suportou, aguentou, lutou para ser diferente, eu estou podendo usufruir, né?
E vai muito numa gratidão mesmo, da gente agradecer poder estar nesse local agora, né, nesse espaço. E o que é exatamente, que a gente ouve falar muito, mas eu mesmo não sei descrever, né? O que é o sagrado feminino? Então, assim, é difícil falar, né? Eu entendo o sagrado feminino como uma filosofia de vida, assim, porque ele não está ligado a nenhuma religião, né? Mulheres de várias religiões, inclusive mulheres que não têm religião nenhuma, não acreditam em nada, assim, podem participar, podem estudar e tal. E ele não tem, assim, nada tem um rito específico, um dogma. É muito do que você cria, do que você estuda, do que, né, de colocar a sua cara nas coisas e tal. Então, o sagrado feminino, para mim, é mais uma filosofia de vida. A gente não é uma seita, não é, né? Então, a gente estuda muito os ciclos femininos, né? Esse empoderamento, esse abraçar os ciclos femininos, os ciclos da mulher. Cada vez mais mulheres terem acesso ao empoderamento. Se estuda muito também mitologia, né? E isso que eu acho muito legal, assim, porque apesar de não ser de nenhuma religião, a gente estuda, assim, deusas, né? Mitologia de deusas de tudo quanto é panteão aí, antigo, né? Antigo, atual, enfim, um monte. Porque as deusas contam as religiões, né, monoteístas, né, do Deus único, é esse Deus que é muito masculino, né? É o Deus Pai, né, muito masculino. E não tem problema nenhum a gente ser de uma religião cristã, enfim, ou não é só a religião cristã, as religiões cristãs que são monoteístas, né? Mas nós mulheres, a gente perde um pouco a referência do que dessa espiritualidade mais feminina e dessas histórias, né, de deuses e deusas, né, que a gente consegue se espelhar e se ver como uma deusa, né? Então, assim, é mais o intuito da gente estudar e descobrir esses arquétipos das deusas e essas forças em nós, né? A força da beleza, a força da guerreira, a força da maternidade, a força do lar, a força da natureza, enfim. E aí cada deusa vai trazer o seu, como é que se diz? Da misericórdia também, a sua qualidade, né? Que é principal, assim. Então vai muito por aí, assim, o sagrado feminino, né? Muito do que você pratica, do que você entende, do que você gosta. E você pode se reunir com outras mulheres para fazer também, para celebrar ritos de passagem ou ritos de passagem, né, do ano, né, das estações do ano, ritos dos ciclos, né, da Terra, ciclos da Lua, enfim. Mas é muito livre, assim. Acho que é muito importante a gente ter essa liberdade e ter esse respeito dentro, né? Então todas se ouvem, todas falam do coração, o que a gente compartilha fica ali, né? Vai muito por aí. E aí nisso tem muitas terapias que se baseiam nascem a partir disso. Nascem a partir dessas ideias também, né? Desse resgate da sua espiritualidade, do seu empoderamento, né? Você falou bastante, né, sobre o ciclo da mulher. O ciclo da mulher, ele está sempre alinhado, obviamente, com o nosso ciclo menstrual, né? Sim. E cada semana, tecnicamente, né? Sim. Porque são divididos em 4, não é? Sim. Então, cada semana, tecnicamente, a gente tem uma energia nossa. Você consegue explicar como que é cada um desses tranquilo. ciclos? Só um adendo. O nosso ciclo tem a ver com o ciclo menstrual. Mulheres que geralmente não ciclam, ou porque não têm útero, ou porque não menstruam mais, ou às vezes até porque usam pílulas, geralmente elas se conectam ao ciclo da Lua, que também são 4 igualzinho, assim. Então, tem mais ou menos as mesmas energias, né? E a gente também é influenciada por ele. Então, geralmente, elas acabam ciclando pelas energias da Lua que está no céu no momento. Então, assim, a gente começa pela donzela, né? A donzela é logo que a nossa menstruação terminou, e aí a gente tem uma renovação, inclusive o nosso corpo, né? O nosso corpo está renovado, assim, está novo em folha. A gente tem muita estamina no corpo, né? Assim, os hormônios estão... a gente se sente, né? Assim, né? Inclusive, a energia da donzela é a energia da lua crescente e a energia da primavera, né? Então, assim, quando eu falo a lua e a estação do ano, você já começa a visualizar, né?
como que é, né? Então, assim, dentro de você é como se estivesse desabrochando, como a primavera desabrocha, né? Então, é um momento... Eu posso até dar umas dicas aqui. Claro, por favor, já quero anotar. Que eu acho que fica mais concreto pra gente ver no nosso dia a dia. É um momento que a gente tá com muita energia física, então, assim, é um momento legal para você fazer esportes, fazer, né? Não que nos outros não tem, mas é um momento que você vai render mais. É um momento, você tá donzela, você tá menina. O que a menina gosta? De aprender coisas novas, né? Então, é um momento legal para você começar uma coisa nova, um projeto novo, um curso novo. É um momento legal para você lançar ideias, né, novas, fazer lançamentos, né? É um momento que a gente está com a nossa mente muito clara, assim, né? Então, para estruturar coisas, escrever projetos, sabe? Escrever aquele TCC que está meio encostado, porque a nossa mente está a mil, né? A gente está com uma energia mental, assim, muito, muito revigorada mesmo, né? E aí a gente vai caminhando, e assim, eu falo que a donzela é o momento que a gente semeia, né? Então, é um momento que a gente joga as nossas sementes pro mundo, né? Então, a gente tá bem pro mundo, assim, a donzela é eu pro mundo, né? Eu pra fora. A gente já ficou, né, na menstruação pra dentro, então é eu pra fora. Aí a gente vai pro nosso período mãe, que é o período fértil, né? Então, ele não é a ovulação em si. É uns dias antes da ovulação e uns dias depois da ovulação. E aí é a lua cheia e é o verão. Então, é aquela plenitude, né? A lua cheia é a plenitude, onde a lua chegou no seu maior brilho, né, no seu maior estágio. O verão, né, onde a gente chega na plenitude da luz, né, na terra, assim. Então, é um momento que a gente está se sentindo, assim, bem empoderada, bem plena, bem bonita. A gente se sente, geralmente, muito bonita mesmo, muito bem com o próprio corpo, assim, muito feliz. E é um momento muito legal para a gente criar mais conexões com os outros, assim, porque é lógico que a gente se relaciona com todo mundo o tempo todo, mas é um momento que a gente está querendo dar um carinho a mais. Então, às vezes para as pessoas queridas, dar um carinho a mais, reservar um momento para ficar com os filhos, ou com a família, ou com os sobrinhos, pedir para a irmã falar, não, deixa que eu cuido dos sobrinhos essa semana, vai lá passear com seu marido, com seu namorado, enfim, né? Eu, por exemplo, gosto de cozinhar nesse período. Tudo que eu cozinho fica maravilhoso. Assim, fica lindo, gostoso. Nossa, eu acho que eu vou testar, então, porque eu gosto de cozinhar, então vou testar. Teste, porque nesse período você vai inventar uma coisinha mais, e fica muito rápido, simples, assim, muito gostoso. E você gosta de cozinhar, assim, de partilhar, né? Não, eu vou cozinhar pra mim, eu vou cozinhar e vou levar pro pessoal do serviço, vou cozinhar pro meu benzinho, né? Aquela coisa. E eu percebo, assim, que o que você semeou na donzela, você começa a nutrir nesse momento, né? A mãe é a nutrição, né? Então, a gente semeia na donzela, a gente nutre, a gente rega, né? Aquela sementinha que a gente plantou, aquele projeto, aquele curso novo, a gente vai regar agora para ela poder crescer. E aí, a gente vai caminhar para a feiticeira. A feiticeira é a famosa TPM, né, que eu falo TPM porque a gente entende mais fácil, porque a gente conhece. Mas eu gosto mais de falar ou feiticeira, que eu acho lindo, ou pré-menstruação, né? Pra gente tirar um pouco essa coisa da tensão pré-menstrual, porque a tensão pré-menstrual, ela é o sintoma, ela não é o que é realmente esse período da pré-menstruação, né? Então, a feiticeira, ela caminha junto com o outono, com a lua minguante, né? Então, as nossas energias, elas começam a decair, a gente tem picos de energia, assim, e a gente começa a cada vez mais ficar com menos energia, porque a menstruação está chegando. Então, a gente fica irritada também por causa disso, mas também porque é o momento da gente pesar muito, assim, sabe? Disso que eu semeei, disso que eu nutri. O que brotou? O que eu preciso manter e o que eu tenho que tirar. O que deu de erva daninha que eu tenho que tirar, o que não brotou, que eu tenho que ou repensar, ou desapegar, um momento de muito desapego. É um momento legal para fazer faxina, porque... Não só porque eu organizo muitas minhas ideias, assim, fazendo faxina, mas, sabe, assim, como a gente precisa muito organizar nossas ideias, ver o que deu certo e o que não deu, às vezes organizar um armário ajuda a gente também a colocar as coisas, sabe, no lugar, porque você começa a colocar do lado de fora e as coisas dentro de você começam a se organizar melhor também, né?
E aí a gente, então, começa a caminhar para a menstruação, que é a anciã, né? É um momento, então, que a gente tem essa regeneração do nosso corpo. A gente está num momento de desapego total mesmo, né? Aquilo que era para desapegar, a gente está desapegando mesmo, inclusive fisicamente, né? É um momento que a gente está mais para dentro, mais introspectiva, mais meditativa. Assim, se a gente se propõe a isso, né? Porque às vezes passa correndo e a gente nem percebe. Mas se a gente se propõe a olhar para dentro, é um momento que a gente consegue ver bastante coisa nossa, assim, consegue aceitar, se autoaceitar como é, aceitar o seu ciclo, as coisas que aconteceram nos últimos 26 dias, 27 dias, como foram, né? Para não ficar assim, não gostei disso, não gostei daquilo. Não, foi como foi, eu consigo fazer, né? De um outro jeito agora. E aí você tem esse momento, então, dessa limpeza para você começar de novo. Mas aí como uma outra pessoa, né? Você não é a mesma pessoa, né? Você já é uma outra mulher que já passou por um ciclo aí de... Né? Porque quando a gente fala essas coisas, pô, nossa, mas aí repete, acontece tudo de novo. Mas você não é a mesma, né? Não é que você está numa repetição infinita, né? Você está se transformando a cada ciclo, principalmente se você observa e se você deixa, né, fluir essas energias. E se você conseguir, inclusive, não é sempre que a gente consegue, mas se você conseguir planejar a sua vida com isso, nossa, aí você usufrui mesmo do melhor, né? E aí você consegue, então, ter uma rotina bem melhor para você, para quem convive com você, né? Eu sempre falo para as meninas, mas meu marido não entende. Eu falei, gente, mas a gente tem que comunicar. Só que para a gente comunicar bem, a gente tem que entender bem, né, para poder comunicar. Às vezes eles entendem melhor do que a gente, né, um parceiro, uma pessoa que está muito próxima, às vezes entende melhor do que a gente, que acontece com a gente, né. Então a gente tem que comunicar bem, assim, olha, hoje eu não consigo, olha, esses dias eu não vou conseguir fazer tal coisa, mas para as crianças, né, olha, eu prometo para você, negocia que tal dia, talvez eu vou, né, porque assim, é isso, não vai ser para sempre. Passa muito rápido, é uma menstruação que é tão tabu, porque a gente fica paralisada, assim, que a gente fica, às vezes, uma mulher adulta, né? Não adolescente. Adolescente passa por um período, né, de adaptação do ciclo que demora um tempo, né? Mas a mulher adulta que já está ali com um ciclo mais regular, que assim, que a menstruação tá com bastante fluxo, que ela tá muito cansada, né? Assim, 2 dias, 3, né? Se ela tiver mais regradinha, né? Então, assim, não é que nossa, eu nunca mais vou conseguir dar tudo no trabalho, tudo, né? Eu acho, assim, que a menstruação é um período muito importante para a gente delegar também e assumir que a gente não tem um controle sobre tudo, sabe? Que é muito difícil para a gente entender isso, assim, que a gente não tem um controle, que as pessoas podem fazer... A gente pode passar para outra pessoa fazer uma coisa e a gente tem que confiar que ela vai dar o melhor dela e vai ser isso. E a gente não tem que ficar controlando e gerenciando tudo. Assim, sabe? Eu entendo, assim, que a menstruação, para nós mulheres modernas, né? E para muitas das mulheres que eu convivo, que eu atendo, e para mim também, é um momento que a gente precisa muito confiar, aceitar e aí delegar, assim, né? Você faz só o que é essencial, que não tem como, que tem que ser você mesmo. E o resto que você puder, ou deixar para depois, ou deixar para outra pessoa fazer, você precisa fazer esse movimento de delegar e de confiar, né? Que a pessoa vai fazer o melhor dela, de que você não vai precisar ficar controlando, que não é tudo que depende de você, que o mundo continua existindo, independente de você estar controlando no controle das coisas ou não, e que as coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer. E tá tudo bem, assim. Eu acho que é um desafio muito grande, assim, pra gente entender que tá tudo bem eu deixar outra pessoa fazer uma coisa que eu poderia estar fazendo, assim, mas que agora, no momento, eu não consigo. A gente tem eu não sei se é a gente, né? Eu vou falar de mim, então. Pelo menos eu vejo isso bastante em mim e nas mulheres da minha família, que a gente tem a vontade de abraçar tudo e resolver tudo que a gente abraçou, independente do momento. E vai ter sempre algum momento que a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer, né? E daí é esse momento que a gente tem que abrir e deixar, vai fazer o seu, porque agora eu não tô conseguindo. Então, a hora que a gente consegue entender o nosso ciclo, a gente consegue fazer mais as pazes com esses sentimentos que a gente tem de, tipo, vou controlar e eu vou resolver e eu vou conseguir. E, na verdade, a gente entender que não preciso conseguir tudo.
Porque a gente acha que a gente se sente muito valorizada, né? Aí é que tá, né? Porque os homens conseguem, querido, não conseguem fazer tudo mais ou menos do mesmo jeito, né? Durante todo o mês, né? E a gente não, né? Não que a gente consegue fazer menos, a gente consegue fazer diferente, né? A gente está envolvendo energias diferentes. Então a gente acha que a gente não vai ser valorizada, porque a gente não está conseguindo, né? A gente entra numa energia de competição ali. Então eu não estou conseguindo fazer, então não vou me valorizar, então eu não tenho mais valor, eu não posso largar as coisas, senão eu não tenho mais valor, assim. Eu acho que a gente precisa se compreender muito, se abraçar muito, se acolher muito. Acolher outras mulheres também, acho que é muito importante, sabe? Principalmente quem trabalha em equipe com mulheres, eu trabalho numa equipe com mulheres também, na escola. E aí a gente precisa ter, acho que de todas as partes do ciclo, não só a menstruação. Quando você começa a perceber os outros partes, né? Então podem ver, assim, quando vocês aqui que trabalham com criação, quando vocês estão na donzela, eu tenho certeza que se vocês tiverem o ciclo assim, se vocês tiverem o ciclo reguladinho igual, talvez vocês não percebam, mas se uma tiver diferente da outra, uma vai estar na donzela e vai falar assim, olha, a gente tem que fazer tal coisa, a gente tem que fazer coisa, vamos começar um projeto tal, com tal, isso aqui. Eles vão falar assim, calma, a gente não tem tempo cronológico pra gente fazer isso. Não tem cronograma pra gente fazer. Não, mas vamos fazer, vai dar certo. Eu falo assim para as meninas, semana que vem a gente conversa de novo. Adorei essa ideia. Semana que vem a gente conversa de novo. Porque é isso, né? Porque aí na semana que vem você fala assim, não, de tudo isso que eu gostaria muito de fazer, agora eu vou conseguir fazer tal coisa. Vamos, né, pôr pra rodar. Começa a entrar numa ciência melhor. Vamos pôr pra rodar, né? E acho que é isso, assim, né? Precisa abraçar isso também, né? Falar assim, você tá louca? A gente não vai dar conta, não, isso aqui. Depois você fica aí falando, e aí eu começo a fazer, e aí você não consegue. Em vez de, porque daí acaba criando uma situação que nem precisava ter criado se esperasse uma semaninha. Isso, né? E eu acho que então, não tá, vamos colocar todas as ideias no papel, gostei, e vamos ver depois o que a gente consegue pôr em execução agora, por exemplo, né? Então, a gente precisa abraçar todos os momentos, né? Não só a TPM, né? A feiticeira e a anciã, e a menstruação. Mas a gente precisa aí abraçar todos. Eu tenho uma amiga, ela trabalha em São Paulo, assim, com meta, né? Não sei explicar, assim, mas ela trabalha com administração. Não é marketing, mas assim, aquela coisa assim, de ter meta, de ter prazo, trabalha com muitos homens, né? Aquela coisa assim. Uhum. Então, ela fala assim, nossa, eu vi assim, ó, eu tenho que ser muito produtiva. Mas eu sei que semana que vem eu não vou estar tão produtiva. Então, hoje eu vou produzir menos. Olha isso, as ideias. Não era nem o contrário. Hoje eu vou produzir menos, porque aí depois eu não vou conseguir produzir tudo isso. E aí, então eu tenho que produzir sempre igual. Aí depois que você começou a me contar, eu falei, não, hoje eu consigo produzir mais. Então hoje eu vou produzir mais. Aí semana que vem, quando eu consigo, aí eu tô relaxada. Tudo bem, porque eu também já adiantei as coisas, né? Uhum. Ela, nossa, aí ficou tudo bem, porque eu entendi que, tipo, tava tudo bem isso. Cada semana eu tô me sentindo de um jeito. Sim. E é muito legal, aí que tá, né? Fala assim, nossa, mas tá vendo como não é bom ser mulher, como não é bom ter a mulher cíclica no ambiente de trabalho, não serve, não funciona. Na verdade, serve e funciona muito, porque se a gente estiver cada uma num período diferente, a gente consegue como equipe ir trabalhando da mesma forma, assim, né? Harmonicamente, assim, e oferecer isso para o trabalho, para o mundo do trabalho. Acho que isso é muito importante, assim. O mundo do trabalho, abraçar essa energia cíclica das mulheres vai ser muito melhor, né? Quanto de criatividade que a gente não vai colocar. Nossa, demais. Né? Quando a gente trabalha, que nem a gente trabalha aqui com bastante mulheres também, e durante a semana somos 3 que ficamos juntas, né, o tempo todo. É verdade esse negócio de a menstruação acabar se alinhando, ficar todo mundo junto no mesmo período, ou isso não necessariamente depende de cada mulher? Eu já vi acontecer, já vi não acontecer, não sei, assim, acho que pode acontecer ou não. O que eu acho que acontece é que se a equipe está precisando, se aquelas mulheres estão precisando desse alinhamento, ele vai rolar, entendeu? Eu vejo meio assim. Já aconteceu, por exemplo, a gente tem uma equipe que cuida atualmente, né? Nós revezamos, mas atualmente eu estou numa equipe que cuida das redes sociais da One Blessing Brasil, que é do sistema da bênção do útero, né? Que eu te falei que foi o primeiro curso que eu fiz no Brasil. E aí a gente mora cada uma em uma cidade. E a gente teve uma vez que a gente também menstruou todo mundo junto, assim. Inclusive outras meninas de outras equipes de suporte, assim, foi uma coisa. As tradutoras, foi assim, todo mundo junto. Todo mundo junto, assim, na lua cheia da bênção mundial do útero, sabe? Todo mundo menstruou daquele.
E foi muito louco, assim. Então, às vezes acontece, às vezes não. Acho que é isso, assim, o que está precisando agora, eu acho que o seu ciclo vai te contar e vai fazer, entendeu? E aí é legal, não tendo nenhuma questão médica realmente, né? É muito legal você abraçar, observar, nossa, o que ele está me contando agora, o que eu estou precisando agora, né? Eu acho que o nosso ciclo é um grande oráculo, assim, que ele nos conta muitas coisas, assim, né, sobre nós, né? Tanto que, assim, o emocional, ele é todo... Ele vai pro é totalmente ligado. Né? Assim, sempre interfere, sempre, né? Ou adianta a menstruação, ou atrasa a menstruação, ou você fica super irritada, ou você fica super agitada, né, na sua donzela, super animada, e depois cai muita energia. Ele influencia muito. Você pode ver, assim, grandes acontecimentos na vida. A morte de um ente querido. A pandemia, assim, foi coisa, assim, de alterar o ciclo de todas as mulheres. Sentiram alteração no ciclo, todas sentiram. Mudança de cidade, mudança de trabalho, isso você pode ver que o seu ciclo sempre altera ali, né? E quando eu digo ciclo, não é só porque a menstruação adiantou ou atrasou, mas você sente alguma coisa nas outras fases também, porque interfere, ele carrega muito, assim, ele mostra muito pra gente o que está acontecendo. E como que a gente consegue identificar, tipo, sei lá, eu tô numa fase de donzela que tá muito ativa, eu tô muito pra cima. O que eu consigo tirar de informação dessas minhas energias para eu saber o que eu tenho que equilibrar, assim? Você pode fazer como eu, assim, que marquei 2 reuniões no mesmo horário, e aí eu falo, não... Infelizmente eu não sou 2 Eu ainda. não sou 2, olha. E aí eu vi isso, assim, eu vi que a minha donzela estava empregando uma peça, né? Minha donzela que sou eu, né? Ela estava empregando uma peça, assim, eu estava querendo abraçar uma, eu falei, nossa, olha só, tô exagerando, né? Tô exagerando. Então é muito de se observar, assim, é legal você anotar ou num aplicativo ou numa agenda, né? Hoje em dia tem agendas femininas, né, com mandalas. Tem agenda mandala para você baixar na internet. É legal você anotar o que você sente, né? E percebendo assim, não, peraí, eu exagerei, né? Não é bem assim. Geralmente cai nessas coisas, assim. Ou você marca 2 reuniões. Uma coisa que acontece muito, assim, a gente passa pelo período mãe, que é o período fértil, aí a gente marca coisa com os outros, se compromete com os outros para outra semana. Mas na outra semana a gente vai estar na nossa feiticeira, não vai rolar. Aquele monte de coisa que a gente marcou, a gente não vai estar disposta fisicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Não vai ter horário, né, de repente, para isso. Então, a gente precisa, assim, na verdade, fazer o contrário, né? Durante a donzela, marcar coisas com os outros, marcar, inclusive, mulheres que trabalham no mundo corporativo, reunião de resolução de conflito, sabe? Essa coisa, assim, de feedback, reunião de feedback, essas coisas assim, né, que acontecem em empresas, é um momento que você consegue se comunicar bem, né, o seu momento mãe. Então, procura mais ou menos deixar ali as coisas próximas ali, né, se você puder. E observar muito assim, nossa, eu acho que assim, a gente faz assim, ó. Eu tô muito cansada, credo, eu só procrastino. Olha só como eu sou horrorosa, eu não dou conta de nada. Não, na verdade eu tô quase no final da minha feiticeira, eu estou chegando na anciã e a minha energia está mais baixa. Então eu preciso fazer menos ou fazer pequenas pausas, se eu não consigo fazer menos. Faço um pouquinho, paro um pouquinho, faço um pouquinho, paro um pouquinho. Pra gente conseguir se abraçar nesses momentos. Então assim, é isso, né? Eu não sou procrastinadora, eu não sou preguiçosa, ou eu não sou a louca dos projetos, a louca, né? Eu sou uma pessoa cíclica, né? E aí eu caminho de acordo com esse ciclo, né? Então, quando tá acontecendo uma coisa assim, nossa, eu tô me sentindo muito cansada. Que dia do mês é mesmo? Né? Que dia que eu tô mesmo do meu ciclo? Né? Como que é uma mandala? Eu acho que eu nunca usei uma mandala lunar pra ver o meu ciclo. Tem mais de um tipo, né? Eu acho mais fácil uma, e a outra eu acho mais difícil, mas as duas dá pra usar. A mandala, ela é um disco, né, assim, no papel, você pode imprimir da internet, e aí ela tem o lugar que você escreve o dia do mês, né, o númerozinho, dia 1, né? Você escreve o dia do ciclo, né, porque você conta também o ciclo,
primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Você pinta a lua, né? Então, se a lua tá nova, então você cria um código ali para a lua nova, a lua cheia, a lua minguante. E basicamente é isso. E o dia da semana também. Tem umas que você coloca o dia da semana. O dia da semana é importante, ainda mais a gente que está no mundo do trabalho, o dia da semana também é importante colocar. E aí, então isso geralmente, essas informações ficam ou no topo, né, do círculo, ou algumas no topo, por exemplo, essas geralmente ficam no topo e no centro fica o dia do mês e tal. E aí você coloca, então, nessa linha que ficou entre o centro e a beira, né, do círculo, você coloca o dia do mês, você coloca se você está menstruada, se não está, se teve muito fluxo, se não teve, e você vai se observando, assim. Então, você escolhe algumas coisas para você observar sempre. Eu escolho coisas para observar no ano corrente, né? Então, de janeiro a dezembro, né? Então, eu escolho ali nesse período o que eu vou observar em mim. Eu quero observar minha energia física, eu quero observar minhas emoções, eu quero observar minha espiritualidade, eu quero observar minha energia mental. Geralmente são essas coisas que eu coloco. Minha afetividade é uma coisa que eu coloco também quando eu estou, expressando mais amor, mais carinho, quando eu estou com mais dificuldade. E aí, ou você escreve uma palavra que definiu o seu dia, de repente, ou você cria símbolos que é para caber, né? Então, eu crio um símbolo, se eu tive dor de cabeça, eu faço um símbolo ali, se eu tive cólica, se eu fiquei chorosa, se eu fiquei muito empolgada, se eu tive uma briga, então se eu tive conflito com alguém, se eu estava muito irritada, se eu estava muito produtiva, eu coloco um símbolo, se eu fiz atividade física, eu coloco um símbolo, né? E aí você tem esse preenchimento e você vai comparando um mês com o outro, e aí você vai ver padrões ali, né? E aí você começa, quando você compara o registro, você começa a ver padrões e começa a conhecer melhor como funciona cada parte do seu ciclo. Identifica que a sua a primeira parte é menor, a segunda é maior, como que você faz isso? Eu identifico mais com o jeito que eu acordo. Tanto que é uma dica que eu dou para as mulheres, assim, eu sei que é super legal a gente arrumar a nossa roupa antes, se planejar, mas eu não arrumo minha roupa antes, porque eu já fiz isso, e aí ou eu vesti a roupa no dia e odiei o dia inteiro, e é uma roupa que eu gosto, mas fica assim, nossa, mas essa roupa não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria vestir hoje. Então, o jeito que eu acordo e o meu humor, né? E também tem a questão da mãe, da fertilidade, tem a questão do muco, né? Que dá para observar também. Mas eu fiquei um tempo sem, né? Eu sei que tem mulheres que não têm. Eu fiquei uns meses sem chegar também para mim, sem aparecer. E eu tava ovulando normal, enfim, né? Então eu sei que às vezes não dá para perceber assim tão fácil. Mas eu tenho uma dica assim, que acontece comigo quando chegar a feiticeira, que é a pré-menstruação. É assim, eu tô super fita, né? Naquela... super carinhosa com todo mundo, aí chega um plena. Dia, eu acordo assim, no mau humor, eu fico, ai, essa roupa também que não sei o que, ai, também esse ferro não vai, já sei. Falei, já sei, não é o mundo que tá errado, é eu que tô querendo ver problema em tudo, porque tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar, né, então eu falei, já sei que eu vou evitar algumas coisas, vou evitar pegar fila, se puder fazer tudo online, né? Porque fila é uma coisa que vai irritar qualquer pessoa, né? Então é aquela coisa assim de você pegar uma fila e aí uma pessoa quer conversar com você, numa semana você conversa, faz amizade, segue a pessoa no Instagram, na outra semana você vem alguém falar com vocês e fala, mas eu não tô a fim de falar hoje, eu quero ficar quieta, eu não quero falar com ninguém. E não é porque você é mal-humorada, mal-educada, é porque você tá numa energia que você tá precisando conversar coisas dentro de você, né? Então, isso são coisas assim que você percebe. Nossa, como que eu tava semana passada, como que eu tô nessa semana. Legal. E a Lua tem interferência no nosso ciclo? Tem. Nas mudanças das fases dela também acaba atingindo a gente. Ai, tem bastante, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho observado muito do ano passado pra cá, eu acho que eu consegui observar melhor. Porque eu entendo e eu percebo nas mulheres também que o ciclo menstrual realmente é o mais forte, assim, é o que você vai visualizar as energias cíclicas com mais força em você atuando. Mas a Lua, ela influencia. Então, a Lua, ela também são esses mesmos 4 arquétipos. Então, por exemplo, eu tenho até um videozinho no meu canal uma vez, assim, olha como eu tô, né? Como tá me expressando, né? Eu montei um altarzinho, né? Um altar que
que eu coloco elementos do meu ciclo, que eu coloco as minhas intenções, né? Faço uma meditação. E aí eu tava na minha fase donzela. Era isso? Era. Acho que era isso. Então, a minha fase donzela, tinha acabado então a minha menstruação, eu tava naquele momento mais pra fora. Só que a lua tava minguante, então a lua estava feiticeira. E aí eu coloquei no meu altar uma bonequinha que eu tenho, que é uma bruxinha. Então era a donzela, né? Mas não era aquela donzela primaveril que estava se manifestando em mim. Como que eu estava me sentindo ali? Eu estava me sentindo meio dark, assim, meio bruxinha mesmo, meio, né? Essa coisa mais da bruxinha, mais mística, mais, né, esperta, enfim. Então eu tava expressando uma outra face da donzela em mim, sabe? Então é mais ou menos isso que acontece, assim. A gente tem que... É sutil, mas acontece, né? A lua... o arquétipo que a lua tá colocando vai interferir, assim, no jeito que a gente está sentindo, no jeito que a gente está expressando. E eu já ouvi falar que cada momento da nossa menstruação que a gente bate com uma lua é um momento do ciclo todo nosso. Então, se eu não me engano, eu ouvi falar que na lua cheia, se a gente menstruasse junto com a lua cheia, era um momento de reflexão para o nosso ciclo. Isso é real, não é? Então, as autoras do Sagrado Feminino, elas colocam 2 ciclos de lua, né? Ciclo de lua branca e ciclo de lua vermelha. Então, o ciclo de lua branca é quando você tá com os mesmos arquétipos igual o da lua. Então, na donzela tá na lua crescente, na cheia tá na fase fértil, na minguante tá na feiticeira e na lua nova, né, tá na anciã, você menstrua. E quando você inverte, você tá no ciclo de lua vermelha. Então, você tá menstruando na lua cheia. E aí, então, ou seja, o mundo tá todo pleno de lua cheia, todo, né? E aí você tá querendo ficar mais introspectiva. E as autoras colocam, inclusive, que isso era muito comum entre as bruxas, né? As bruxas do passado, né? E que o mundo, né? As sociedades da época realmente achavam isso estranho e as condenavam por isso, né? Então, assim, porque vocês imaginam uma sociedades que viviam muito na natureza, da natureza, então os animais agem diferente na lua, as marés, as águas, tudo que tem água, né? E aí, a agricultura, e aí, então, quando estava todo mundo para fora, essa mulher estava para dentro, inclusive dentro de casa, e quando estava todo mundo para dentro, essa mulher queria, né, estar para fora. Então, essa mulher é estranha, né? Essa mulher não tá certa, né? Então, rolava esse tabu, assim. Eu percebo que às vezes rola um tabu, assim, já ouvi, assim, falar, porque para eu engravidar, eu tenho que estar fértil na lua cheia. E também não existe. Não assim, para você engravidar tem toda uma questão biológica, fisiológica. Eu acredito que existe uma questão espiritual, de missão de vida, se você vai ser mãe, não vai ser, se você curou aspectos em você e o parceiro que você escolheu também curou aspectos para passar adiante essa vida, essa maternidade, essa paternidade. Eu acho que são outras questões. Eu acho que não é a lua que vai interferir ou não. Pode ajudar, mas assim, não vai ser determinante, né? Uma curiosidade, essa primeira terapeuta que eu fui, Vera Denise, o nome dela, aliás. Ela, quando eu fiz a terapia com ela falou assim, Tárcia, que dia que você menstruou a primeira vez, sua menarca? E eu dei pra ela mais ou menos o dia. Ela e o dia que você nasceu. Aí eu dei pra ela o dia, né, que eu nasci. E aí ela pediu da minha mãe e da minha irmã. E aí eu nasci de parto natural. Se acertou de parto natural, assim, a gente tem a nossa primeira menstruação na mesma lua que a gente nasceu. Sério? Sério. Principalmente se a gente nasce de parto natural. Ela, Tárcia, eu tô fazendo esse estudo. Até fiquei pensando aqui. Eu tô fazendo esse estudo, né? Se não teve nenhuma complicação no parto e adiantou e nasceu prematuro, ou fez aquela cesárea com o dia marcado, as mulheres geralmente têm a primeira menstruação no dia, na mesma lua que nasceu. Isso é um estudo dela, assim, não tem livros escrito isso. Mas Nossa, eu queria ter anotado o dia que eu menstruei a primeira vez pra eu saber. Eu sabia mais ou menos a semana. Eu acho que você menstruou aqui porque é lua minguante. E Nossa, você nasceu na lua minguante. Eu não faço ideia. Eu sei que eu tinha 11 anos, mas eu não faço ideia do mês. A gente não nada. dá importância, né? Então,
Queria agora, tão fiquei triste. curiosíssima para saber Muito se foi legal, mesmo. né? Nossa, muito legal. A gente tem uma conexão muito forte, né, assim, com a Lua que passa despercebido, assim, né? Mas é isso, assim, acho que não tem uma coisa que determina ou não. Uma coisa que eu acho legal que muitas autoras falam também é que quando você menstrua, são aspectos que você precisa olhar. Então, se você menstrua na lua cheia, então você precisa olhar aspectos do arquétipo mãe, da maternidade, do você estar com os outros. Será que você não está se doando demais para os outros? Então, você menstruou ali, que é justamente, sabe? Aí, quando você menstruou na lua minguante, então você precisa olhar os seus aspectos da sua feiticeira, da sua pré-menstruação, né? Como você está usando esse poder de limpeza, de desapego, sabe? Eu acho isso bem interessante, Eu assim. acho também. Eu acho bom porque dá um caminho pra gente entender se a gente tá... Sei lá, o que a gente tem que melhorar. Eu sou da... Né, eu penso muito assim, de que a gente sempre tem um pouquinho pra melhorar. Então, se a gente tem o universo dá uma mensagenzinha e você consegue melhorar esse pouquinho, já é uma ajuda pra você seguir o seu caminho. Sim, eu acho que faz muito mais sentido do que falar isso assim, porque a mulher se menstrua na lua cheia, então ela não vai engravidar. Então, Tárcia, pra gente finalizar, fala um pouquinho sobre as terapias que você trabalha e deixa uma mensagem para as mulheres que estão tentando se reconectar com elas, né? As terapias que eu trabalho são terapias energéticas, né? Então, terapias de imposição de mãos, né? Então, quando a gente trabalha energeticamente, né? A pessoa, né? Tem uma outra visão sobre si, né? Eu acho que o energético dá aquele empurrãozinho, né? Inclusive, ajuda, se você faz alguma outra terapia, né? Acho que elas ajudam a se conversar, ajuda a você ver coisas que você não estava vendo em você. São todas terapias energéticas, eu posso realizá-las tanto presencialmente, a maioria delas online também, né? Online, assim, à distância, a gente combina um horário e faz. Atualmente, eu também eu fiz esse ano um curso de reiki lunar, que é um reiki voltado para a mulher, que é super gostoso. E eu também posso formar outras mulheres. Então, outras mulheres podem fazer o curso comigo, pode ser online, e elas também podem, então, ser terapeutas do feminino nessa modalidade do reiki lunar, que é super gostoso também. Lunar, tá vendo, né? O reiki da mulher, qual é o nome? Reiki lunar. Lunar, é da lua. Acho que a gente tá junto demais com a lua. Não tem como. Então, essas terapias, elas tanto trabalham nos sintomas do ciclo, assim, do que a mulher veio buscar, né? Eu acho que a gente não descarta o tratamento médico, mas elas vão trabalhar muito nos sintomas também, num ciclo mais regulado ou num ciclo mais intenso, com sintomas, com dores, né? Vai trabalhar aí nessa amenização. Trabalha muitas relações que as mulheres têm consigo mesmas, com o trabalho, com, né, os familiares, assim, questões com a mãe, né? A gente às vezes tem muitas mulheres que procuram porque tem problemas com a mãe, tem problemas de relacionamento com as mães. Isso, geralmente, elas conseguem aí mudar, conseguem ter uma coragem, ou conseguem abraçar, perdoar alguma questão. Traz muito um empoderamento, assim, do que elas querem para a vida delas, de missão de vida, de elas colocarem a partir dali e se encorajarem para fazer os projetos, sabe? Que elas estão a fim de fazer, desenvolver. O que eu senti, assim, o que eu sinto até hoje, toda vez que eu recebo, ou que eu aplico em mim, ou que eu aplico em outras mulheres, é que, para mim, é um despertar, né? A gente começa a tirar couraças da gente que nos esconderam do que ser mulher, né, em essência, e por ser esse despertar e ser mulher em essência, traz muito de volta, assim, parece que você volta a ser você, assim, sabe? Que foi uma coisa que eu senti quando eu larguei a pílula, né? Eu esqueci até de falar isso, assim, eu senti, nossa, agora sou eu, nossa, agora tô aqui. Se reconectou. Me reconectei. Uma mensagem para as mulheres, não tá errado. Eu acho que assim, não tá errado ser cíclica, não tá errado. É muito bom, o seu ciclo é bom, o seu ciclo é bonito, e nós somos todas sagradas. Eu acho que a gente perdeu, quando a gente retoma essa sacralidade da mulher, então a mulher é sagrada, então o nosso ciclo é sagrado, o nosso sangue é sagrado, e aí a gente não vai ficar escondendo, jogando fora, tratando com esse tabu todo, né, odiando
esse corpo, né? Porque a partir do momento que a gente odeia o nosso ciclo, que a gente odeia a nossa menstruação, a gente está odiando ser mulher, porque o ciclo está aqui em nós, como eu disse, está em mulheres do mundo inteiro, né? Então a gente odeia ser mulher e não está certo isso. Acho que a gente tem que amar ser mulher, né? Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, mas quanto mais a gente amar, acolher, abraçar, vai ser melhor pra gente, vai ser melhor para as próximas gerações, a gente vai trazer uma outra visão para elas. Maravilha. Eu adorei, Tárcia. Obrigada mesmo de você vir até aqui falar um pouquinho sobre isso. Eu acho, antes da gente começar, a hora que eu estava conversando com você, antes da gente ver as perguntas, né, o que a gente ia conversar, eu falei que eu me identifiquei com todo esse processo de identificar que a gente é cíclica, porque, bom, na escola, né, a gente esconde a hora que a gente vai pegar um absorvente, quando a gente precisa de, sei lá, um remedinho de cólica. É muito difícil a gente falar isso até com as outras meninas na sala, e conforme eu fui tendo mais consciência sobre o meu ciclo, eu fui me livrando de qualquer medicamento, eu fui entendendo que a minha menstruação tá tudo bem e tá certo, e fui entendendo por que eu tinha cólica. Então foi um processo mesmo de primeiro, acho que até um autoconhecimento, e depois de uma aceitação bem plena de todo o meu ciclo. E isso me ajudou muito para ser quem eu sou hoje. Então é de extrema importância a gente falar sobre isso e levar isso para as meninas de agora, para elas não terem que passar por tanto tempo como a gente teve que passar, né? Então, desde pequenininhas, desde o primeiro ciclo, se elas já acharem que isso é normal e que isso é certo, que tudo bem passar por isso, vai ser melhor para elas. Então, muito obrigada mesmo da sua participação. Espero te trazer mais vezes. Obrigada a você. Quando quiser, eu venho. É só chamar. As suas redes sociais, quais são? Tenho. Agora, o Instagram tá @Tárcia, é Tárcia com C, é Tárcia Terapeuta, tudo junto. O Facebook tá Lua Rosa, eu acho que tá Lua Rosa Sagrada. E o YouTube acho que tá Lua Rosa também. Tá ótimo. Porque o primeiro círculo que eu fui de mulheres era um círculo de Lua Rosa. Então eu... Já é seu. É, meu carinho por esse círculo. Maravilha. Eu vou colocar na tela aqui para vocês poderem seguir ela. E também aproveitar e aprender um pouquinho sobre tudo que ela posta. Então também segue o Podinista pra gente continuar com esse projeto e trazer mais mulheres. Eu agradeço imensamente para você que escutou até aqui. E eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau.